Você vai ouvir uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte. Uma produção da Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Deus tem uma revelação para você. Abra o seu coração. Eu cumprimento a todos com a paz que é no nome de Jesus Cristo. Hoje eu viemos aqui para falar do seu chamado. Chamado é uma ordem de Deus. Quando Jesus proferiu, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e complementou, aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. A nossa tarefa de ir pregar a palavra é para todos nós. Alguns têm chamados, podemos chamar assim de um chamado normal, alguns têm chamados especiais e outros chamados super especiais. São trabalhos na obra do Senhor. Quando ele diz assim, ide por todo mundo, essa palavra mundo não significa uma nação constituída, mas ela significa pessoas do seu relacionamento, pessoas que te entendam. Como, por exemplo, o mecânico pode falar para um outro mecânico, uma dona de casa para uma dona de casa, um desportista para um outro desportista. São equivalências, são pessoas afins, pessoas que entendem a sua linguagem. Quando Jesus ele chama, nós não podemos inventar desculpas, porque todos nós agora recebemos o chamado. Aquele que aceita Jesus realmente, de todo o coração, ele já tem um chamado, ele está comissionado a ir levar a palavra de alguma maneira. Se você disser assim, mas eu tenho motivos para não ir, então você não está querendo ir, você está querendo desobedecer mesmo. Porque todos aqueles que recebem Jesus no coração, ele já tem dentro do coração o chamado, a possibilidade, a capacidade de fazer alguma coisa na obra do Senhor. Se você disser assim, mas eu não posso por algum motivo. Então, normalmente os motivos, irmãos, eles são terrenos. Às vezes o motivo é porque você não entende bem a palavra do Senhor, o que não precisa entender bem. Ninguém entende bem. Às vezes é por causa da sua família, ou é por causa da sua timidez, ou é por causa da preguiça. Todos nós podemos dar um motivo, mas Deus não aceita nenhuma desculpa, porque Ele diz que supre a sua necessidade. E nós vamos ver algumas coisas assim, neste pequeno ensinamento que você pode receber. Então vamos ler inicialmente em Marcos capítulo 10, do versículo 28 até o 30, já vai nos dar algumas condições para que você esteja hoje certo do seu chamado. Então vamos ler esse texto. Marcos 10, 28 até o versículo 30, dizendo assim, e Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, negócio, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, e em casas, e irmãos e irmãs, e mães, e filhos, e campos com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Observaram que texto? Jesus faz uma grande promessa. Nós sabemos que a volta dele é uma certeza absoluta. Na Bíblia está escrito 8 vezes mais que ele vai voltar do que quando ele iria nascer. Os profetas anunciaram o nascimento de Jesus.
E Jesus nasceu. Os profetas disseram que ele irá voltar para estabelecer o reino aqui na terra. Então, logicamente, certamente, naturalmente, ele vai voltar. E na volta dele, diz em Apocalipse, o galardão, o seu galardão, ele está nas mãos de Jesus para entregar àqueles que fizeram a sua obra. Hoje é um dia que Deus está te chamando. E se você já tem o chamado, já está na obra do Senhor, o conselho é perseverar. O que mais maltrata a Deus, o que ofende a Deus, é a desistência. Se você desistiu por algum motivo, é hora de retornar. Porque para a desistência não há desculpa. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Por causa da promessa do Senhor de suprir as necessidades. Há pessoas que são chamadas para talvez um trabalho menor. Outras pessoas para realmente deixar tudo. E outras pessoas para que, além de deixar tudo, na sua casa, na sua família, ainda precisa deixar a sua nação para ir a outras nações, para enfrentar perigos maiores. Mas Deus capacita cada um, do menor até o maior. Nós vemos nesse texto um chamado de Deus. Então ele diz, estava conversando com os apóstolos. O apóstolo dizendo assim, nós deixamos tudo para te seguir. Deixar tudo não quer dizer abandonar. O que ele estava dizendo é que deixou o trabalho, que era a sua sobrevivência, que era o primeiro lugar na sua vida, para colocar Jesus em primeiro lugar. Você pode colocar Jesus em primeiro lugar e continuar trabalhando no seu trabalho, a não ser que você tenha um chamado especial, um chamado para deixar o que você faz, para ser sustentado pelo Senhor Deus. Porque ele diz que o trabalhador é digno do seu salário. Ele diz que aquele que trabalha no altar, ele deve comer do altar. Para cada um tem um chamado. E se você foi chamado, desistiu ou não aceitou, hoje é o dia que o Senhor está falando diretamente para você. Você precisa ir para a obra. Você precisa ir para o campo. Se você disser assim, é impossível, eu não consigo, ou por algum outro motivo, vários que já citei aqui, eu posso te aconselhar, se una a um grupo. Jesus disse para ir de 2 em 2. Isso não quer dizer que é 1 mais 1. Ele está dizendo assim, vai com um grupo. Se você é mulher, tem grupos de mulheres. Você deve ter uma célula. Você deve fazer parte de uma sociedade. Você deve fazer parte de um grupo que tem afinidade com você. Homens, jovens, adolescentes, anciãos, pastores. Todos nós estamos ligados a uma comunidade dessa. Não há como você não ir. Ninguém foi chamado para ficar sentado. Alguns são revestidos de forma diferente pelo Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo. Outros são apenas batizados, mas receberam o Espírito Santo no batismo. Também Deus o capacitou. Há pessoas com dons espirituais extraordinários, outros menos. Isso não importa para você. O que Deus diz é que você deve buscar os melhores dons, porque Deus vai dar algo melhor ainda. Ele está dizendo que você que tem um dom qualquer, ou pessoal, ou um dom espiritual, um dom ministerial, você precisa fazer o melhor. Fazer o melhor. Para que Deus então confie em você e confie em você coisas maiores ainda. Porque Deus trabalha assim. Nós vemos aqui
nesse texto inicial, e vamos ver outros também, alguns outros, porque esse assunto é muito extenso, profundo, extraordinário, singular. Nós vemos aqui Jesus dizendo: aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, filhos, filha, por amor de mim, não pode ter o reino. O reino é como se fosse uma nação, um palácio. Quando você entra nesse reino, você tem um rei. Você mora num palácio. E no palácio não pode faltar nada, porque faz parte de um campo onde Deus atua. Não tem desculpa para nada. E quando diz quem não deixar essa família, então não pode receber de Deus as promessas dele. Mas ele diz: aquele que deixar, em primeiro lugar, pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos, filhas, e posso acrescentar mais, netos, bisnetos, sogra, tio, por amor de mim. Ele diz: se você fizer dessa maneira, Deus dizendo, eu darei para você 100 vezes mais. 100 vezes mais em pai, mãe, irmãos, parentes. Porque quando você sai para a obra de Deus, a sua família são aqueles que estão à sua volta. Se você sair de uma casa ou de uma comunidade, estiver noutra comunidade, aquele outro lugar é sua família. E ele promete dar 100 vezes mais. E ainda depois a vida eterna. Se você deixar campos, ele dá 100 vezes mais. Você não precisa ter junto com você a sua família, o campo, os bens materiais. Deus vai conceder, promessa dele. Essa promessa não falha. Se você deixar um irmão, ele vai dar até 100, é um número que não é exato. Mas ele pode dar para você 200 irmãos, 300, 1000, 5000 irmãos. Mãe. Quantas pessoas vai servir de mãe para você? Ele fala no número aqui 100, mas pode ser o número que você quiser citar aí. Filhos, muitos filhos vão te dar. E etc. E disso ainda complementa, e ainda a vida eterna. Que promessa! Você já conheceu um Deus que faz promessas? Dessa envergadura? E é fiel à promessa? Não há outro. É esse Deus Criador. Criador dos céus e da terra. Deus Criador e Criativo. Porque quando eu me embrenhei na palavra, Deus começou a ensinar essas coisas. Ele é Criador e também Criativo. E Ele, como você é semelhante a Deus, Ele faz você também criativo. E todas as coisas começam a vir em você essa criatividade. E é isso que agrada a Deus. Nós vamos ler outros textos também, para você não pensar que é somente uma passagem rápida. Mas não, a comissão do Senhor, ela é algo profundo. Deus precisa de você. Ele necessita que você seja parceiro dele. Parceria. Trabalhar em conjunto. Você não vê na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, Deus trabalhando sozinho, a não ser na criação. Mas depois, junto com o homem. Quando o homem foi expulso do jardim, ele procurou um homem, Moisés, e disse: Moisés, faça um tabernáculo. Eu te dou aqui o projeto, porque eu quero estar no meio de vocês. Quando nós vemos Jesus
no momento de ressuscitar Lázaro, ele trabalhou em parceria com o homem. Ele disse: tira a pedra. Tirar a pedra é algo natural, é algo da terra. Tirar a pedra é um esforço físico. Mas ressuscitar Lázaro não é mais natural, é sobrenatural. Essa é a parceria que Deus quer fazer com você, ou já fez com você, e você desistiu, ou você faz essa obra fraudulentamente. Deus quer algo mais perfeito que você puder. Chegue perto da perfeição. Se você não consegue, Deus concede para você. Por isso que ele disse: orai sem cessar. Você não pode negligenciar essa palavra. Ore ao Senhor. Tenha intimidade com Ele. Tenha comunhão com Ele. Porque é através dele que você vai levar esse ministério, esse trabalho, o seu chamado. Nós vamos ver outros textos aqui para você ver como Deus se preocupou no momento dos chamados. Lucas 14, 26 diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Sabe o que quer dizer um discípulo? É um aprendiz, é um aluno. Se você não deixar essa família citada aqui, se você não deixar em segundo plano esses familiares, você não tem como ser discípulo de Jesus. Você precisa criar tempo para que então Jesus te ensine. Você precisa aprender. Qual é o pai que não quer que seu filho aprenda, que ele esteja numa escola, que ele seja formado e que ele tenha no futuro uma boa profissão, um bom emprego, uma boa renda? Deus Pai dos céus também quer isso. Ele quer que você seja o discípulo, o que segue, o que ouve, o que aprende. Ele disse que se você não aborrecer o seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, ou qualquer um da sua família, como é que você vai aborrecê-los não estando presente? Você vai sair de perto deles, porque tem uma obra a cumprir, tem um chamado a cumprir. E tudo isso será recompensado, como no texto anterior. Você nada perde com Deus. Você só ganha com Deus. O ganho com Deus é algo espetacular. Galardões. E se você não dá valor a galardões, ou premiação, ou recompensa, não sei como que você conhece essa palavra, que vai ser entregue na sua mão na vinda de Jesus, isso vai estabelecer, isso vai colocar você numa posição junto com Deus, de acordo com a obra que você fez. O chamado é para você juntar tesouros nos céus, galardões, prêmios, coroa, com muitas pedras preciosas. É a vontade de Deus. E nós negligenciamos ou não queremos entender essas coisas, e aí não fazemos a tarefa. E aí damos desculpa. E as desculpas são tantas, e todas elas esfarrapadas, por causa da promessa, por causa da garantia que Deus concede. Deus está chamando você a deixar tudo. Alguns deixando tudo mesmo, até o trabalho. Talvez você já tenha renda, e sua renda é suficiente para deixar. Outros nem renda têm, mas tem a garantia do Senhor. Quando eu recebi o chamado, eu deixei tudo.
Foi no meu caso talvez diferente dos outros, porque foi uma imposição de Deus. Eu entendi isso. Deus tirou todas as possibilidades que eu poderia ter. As empresas fecharam as portas. Os bens materiais tiveram que ser vendidos para sobrevivência. Até que não ficou nada em minhas mãos. Aí eu conheci as promessas de Deus de perto. A sustentação. Não sabia o que poderia ou se iria comer no dia seguinte. Uma família. Eu o único provedor. Mas a confiança em Deus. Eu fui levado a isso. Não quero dizer que você também seja da mesma maneira, mas de outra maneira. Talvez numa situação mais aguerrida, uma situação maior do que a minha, ou menor, mas cada um tem um chamado de Deus. E aí nós podemos ver alguns outros chamados. Por exemplo, Moisés. O grande Moisés. Moisés, você é chamado para ser um libertador do povo de Israel. Moisés disse, não posso. Eu não sei nem falar. Como eu vou falar com Faraó? Como que eu vou falar com um homem que é símbolo do próprio diabo? Eu não sei falar. Só que Deus não perguntou se ele sabia falar. Ele disse, você vai libertar o povo. Você não sabe falar, eu dou condições para você. Eu vou chamar seu irmão, Arão, e ele sabe falar. Deus sempre coloca uma condição para você, sempre. Jeremias, quando foi chamado, ele começou a chorar. Medo. Porque ele teria que falar com aqueles homens que eram rudes. Eram reis, eram homens que matavam profetas. Jeremias era um moço. Você pode também ser um moço e ser chamado por Deus. Você pode ter também o medo que Jeremias tinha. Você pode chorar. Mas a promessa de Deus para Jeremias foi, eu vou colocar poder em você. Você vai arrebentar portas de bronze. Você vai fazer as maravilhas. Porque eu estou contigo. E Deus está falando para você também, que quando é chamado, fica chorando, ou choramingando. Não há como recusar o chamado de um Deus que é criador dos céus e da terra. Quando é que eu sou chamado? Como eu sei que sou chamado? Quando a autoridade que está sobre você chamar. Deus não vai chamar você diretamente, mas Ele vai chamar você através do seu líder, seu pastor, do bispo, do apóstolo. Não interessa a autoridade que está sobre você. Ele tem a palavra para você. Deus honra aquilo que Ele disser para você. O homem que esteja ligado em Deus, que tenha intimidade com Deus, que tenha comunhão com Deus, que tenha temor de Deus, atenda-o. É o chamado. E quando Ele te repreender, é a mesma coisa. Se submeta quando for necessário, porque o aprendizado leva a essas coisas. Você não vai fazer tudo corretamente. Então busca o ensinamento. Se humilha diante dos erros, que isso agrada a Deus. Nós temos outros chamados também. Gideão. Gideão, você é chamado para defender Israel, que já há muitos anos está sofrendo as condições. O povo inimigo vem roubar todo o seu gado, seus gados e também as
plantações, as colheitas. E Gideão disse, mas eu não posso. Eu sou o menor da minha família, e a minha família é menor das tribos. Eu não posso. E Deus disse, homem valoroso. Ele está dizendo, em outras palavras, você pode, porque não é você que vai fazer. É o meu poder em você. Você conhece alguns outros chamados? Quantos? Infinidades de homens, mulheres, chamados para a obra. Quantos caíram, quantos perderam, se perderam? Ou quantos negaram? Quantos negaram? E aparentemente vive bem, mas há um tempo em que haverá prestação de contas. O que você poderia falar para o Senhor quando do encontro sobre o trabalho? Quando Ele perguntar por que você não fez? Você teria uma resposta? Sabendo que Ele é o provedor, que Ele é aquele que sustenta, é aquele que anda do seu lado. Não há possibilidade. Vamos ler alguns outros textos? Lucas capítulo 5, versículo 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Está falando nos apóstolos. Deixaram tudo. Eles estavam trabalhando junto com os seus pais. Eles deixaram as redes. Deixaram o trabalho. E volto a dizer que você não precisa deixar o seu trabalho, mas precisa tirar esse trabalho como se fosse o primeiro lugar. Coloque Jesus, a obra, em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar. Você não vai abandonar nada. Você não vai perder sua família, abandoná-los. Mas você vai ter que aborrecê-los, como é a palavra. Quando eles quiserem que você esteja do lado deles, você não vai estar. Você vai estar prestando um trabalho ao Senhor. Então acabam as festas, os convites para as coisas da terra. Quanto nós vemos que não vai para a obra porque a mulher proíbe, o marido proíbe. Você tem coragem de deixar seu cônjuge para atender um chamado de Deus? Quantas vezes você quer ficar perto do seu filho, do seu neto, bisneto? Não pode. Você vai viver eternamente com eles. O que Deus quer é um tempo passageiro para você deixá-los, para depois se unir novamente. Porque Ele fala, aquele que crê em Jesus será salvo. Tu que crê e a tua casa, e a tua família. E a Bíblia tem várias passagens que comprova que Deus sempre está chamando a família. Deus sempre chama a casa inteira para a salvação. Ele promete salvar. E nós temos mais alguns textos, poucos, não precisamos ir longe, pelo que você já ouviu. Do seu chamado, da sua obra. Mateus 10, 39 diz assim: quem achar sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. Perder a vida. O que você entende sobre perder a vida? Nós temos duas naturezas ou duas vidas. Uma terrena e a outra espiritual. Ele diz, se você perder a sua vida terrena,
você vai ganhar a vida eterna. Mas se você quiser guardar para você a vida terrena, vivê-la, somente aqui, você vai perder a outra. Isso não quer dizer que se você não fizer a obra, você não terá a salvação. Mas está dizendo que se você tiver o chamado e não atender, você está em desobediência. Na Bíblia, nós encontramos uma palavra que ela está desde Gênesis até Apocalipse. Obediência. Deus chama para a obediência. E se você desobedecer, você está indo contra o próprio Deus. Chamado é chamado. Não tem desculpa para um chamado. E nós temos alguns outros textos e outros exemplos de pessoas que foram chamados. Eu vou ainda complementar mais um. Eliseu, o profeta, aquele que recebeu porção dobrada de Elias, poder espiritual dobrado de Elias. Quando ele foi chamado, ele era um moço que trabalhava arando terra. Quando ele recebeu o chamado, ele disse, então vamos fazer uma festa, né? Ele matou os bois e com a madeira do carro assou a carne, fez uma festa, e aí seguiu a Elias. E o final da história você deve conhecer. Andando com Elias, também passou a ser um profeta. Quando você anda com um profeta, você certamente será um profeta. Se você andar com um pastor, certamente você vai ser um pastor. Se você andar com um mentiroso, você certamente será um outro mentiroso. Diga com quem andas e direis quem és. Mas é algo interessante o caso de Eliseu. Quando ele foi chamado, ele deixou imediatamente tudo e fez uma festa. Com certeza participou dessa festa, desse churrasco, os demais, porque a palavra fala que ele era o 11º arado, o arador. Tinha outros. Com certeza muitos foram chamados para essa festa. O chamado de Deus para você deve se tornar assim uma festa, uma alegria. Porque nem todos têm o chamado que você tem. Não é comum o seu chamado. Cada um de nós somos especiais para Deus. O nosso chamado é algo especial. Algo muito especial. Você vai entender talvez depois. Talvez você não entenda agora. Porque você começa a ver as circunstâncias. Começa a olhar agora com uma visão espiritual. Quando eu fui chamado, eu não tinha nenhuma possibilidade. Nada, absolutamente nada. Eu conhecia a Umbanda. Eu era um macumbeiro. Eu conhecia essas coisas. E quando fui chamado, eu não conhecia a palavra de Deus, e nem Deus. Sabia que existia somente. Eu não tinha nenhuma possibilidade. E quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, veio então um profeta e disse, você vai pregar em todas as nações. Eu disse, impossível. Eu não tinha recurso para alimentação. Eu estudei numa escola de profetas, onde eu fui expulso por falta de condições financeiras. Fui expulso temporariamente, porque foi uma prova de Deus, para ver se realmente eu queria. E alguns dias depois, houve uma recuperação de tudo e continuei novamente. Então não tinha nenhuma possibilidade de falar para as nações. E hoje nossos vídeos estão sendo assistidos por 64 nações.
esses ensinamentos, eles já estão sendo traduzidos para o inglês, e depois poderá ser em outras línguas também, línguas universal. Está indo longe. Deus promete aquilo que diz, aquilo que você crê no seu coração, aquilo que vem de profetas. E hoje eu estou sendo uma boca de profeta sobre chamado. Você é chamado. Você é um comissionado. Você é um que está me ouvindo e talvez não está esperando ainda. Mas você tem um chamado em você. Alguém vai colocar você num trabalho. Não recuse. Deixe as coisas da terra. Separe-as. E comece a buscar as coisas dos céus. Elas são eternas. Pense no futuro. Pense mais longe. Erga os olhos. Como fizeram os profetas, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar. Davi também disse que ergueu os olhos para os montes. E nós vemos profetas olhando para longe. Olhe para o depois. Não é agora. A vida não é agora. A vida é depois. Então essas palavras que ficaram é para que você tenha o ânimo, a ousadia de caminhar, sentir Deus falando com você. Você é especial. Você é chamado. Não há como recusar. Não há motivo, não tem palavras. A única palavra que você tem que dizer agora é: eis-me aqui. Usa-me. Deus te capacita. Faça algo que você gosta de fazer. Esse é o seu dom. Você gosta de cuidar de crianças? É o seu dom? Faça o melhor que você puder. Você gosta de ser um professor de escola bíblica? É o seu dom? Faça. Você tem um dom de contribuir? Contribua. Você tem um dom de trabalhos manuais? Faça. Com alegria, com amor. Em Colossenses diz assim que quando nós fazemos alguma coisa, temos que fazer como se fosse ao Senhor. Qualquer coisa. Como se fosse ao Senhor. Por quê? Porque é dele que vem a recompensa. Não espere recompensa de homens. Não há uma recompensa de homens que seja eterna. As recompensas sempre deverão ser de Deus, porque são eternas. Isso é fé, você confiar no futuro. Você erguer seus olhos espirituais e ver o futuro. O futuro pode estar mais perto do que você pensa. A vida eterna. Então aqui fica esse ensinamento e também o nosso grande abraço para você, que recebeu hoje um incentivo ou então um chamado de Deus. Fique em paz. Deus te abençoe. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Você ouviu uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte, produzida pela Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Guarde esta palavra em seu coração. Outras mensagens edificantes pelo site www.ieqjardimcarmem.com.br.